Todos nós, em algum momento da vida, já nos sentimos inferiores a outras pessoas em algum aspecto da nossa vida. Já sentimos esse sentimento de inferioridade. Porém, tem algumas pessoas, alguns homens, algumas mulheres, que elas entram em um complexo de inferioridade. O complexo de inferioridade é como se fosse o sentimento de inferioridade, porém de forma generalizada, em vários aspectos da vida da pessoa, e aquilo aparece constantemente. É comum, por exemplo, na sua vida, em algum momento, né, você sentir um sentimento de inferioridade. Às vezes você vê alguém que é melhor do que você em alguma coisa e você se sente inferior, porque você realmente é inferior naquilo, né? Porém, uma pessoa, digamos, minimamente saudável emocionalmente, ela vai lidar bem com aquilo, né? Ela vai entender o caminho que ela está seguindo, o momento da sua vida em que ela está. Ela vai ter claro quais são os seus objetivos e como ela pode chegar a eles, né? E que ela não precisa ficar se comparando selvagemente com outras pessoas. Já uma pessoa que está no complexo de inferioridade, que geralmente é uma pessoa doente emocionalmente, essa pessoa não consegue sair desse complexo sem uma ajuda, né? Sem um direcionamento. Então essas pessoas, elas ficam presas nesse complexo de inferioridade. Elas se tornam pessoas amargas, né? Se tornam pessoas invejosas, se tornam pessoas rancorosas, tá? Então, nesse vídeo eu quero falar como que você ou alguém pode sair deste complexo de inferioridade. Qual que é o caminho, né? Então, o primeiro ponto, uma pessoa está presa num complexo de inferioridade, é perceber quais as áreas da sua vida que ela se sente inferior. E ela precisa ter isso muito claro. E ela deve anotar essas coisas, essas áreas, né? Então, por exemplo, na área financeira eu me sinto inferior, né, a outras pessoas. E você pode anotar o nome das outras pessoas que você mais se sente inferior. Porque geralmente essas pessoas que estão presas nesse complexo, ela tem pessoas em mente que ela se compara mais constantemente. Então você deve anotar essas pessoas e quais as áreas da sua vida. Na área financeira, na área profissional, né, na área intelectual. Eu me sinto inferior a tais e tais pessoas, porque eu acho que elas são mais inteligentes do que eu, são mais ricas do que eu, estão melhores na profissão do que eu. Às vezes eu me sinto inferior você pode falar, na vida familiar, né? Eu tô com 35 anos, sou solteiro, aquela pessoa tem 28, já está casada, já tem filhos. Então você coloca as áreas da sua vida que você se sente inferior. Cita as pessoas pelas quais você sente essa inferioridade, tá? Esse é o primeiro passo para estar claro isso. E juntamente com este primeiro passo, você deve ter consciência de que isso é um problema, né? Isso é uma patologia, né? E você deve ter muita consciência disso, que você tem um problema e que você precisa resolver, tá? Então, junto com essa consciência e anotando, né, as áreas da sua vida que você se sente inferior e as pessoas, daí a gente vai para os próximos passos. Então, o próximo passo é o seguinte: você aí citou, né, todas as áreas da sua vida que você tem esse problema, que você se sente inferior. Agora, você tem que dar um passo de atividade, porque geralmente essas pessoas que têm esse complexo, elas, tem várias áreas que eu me sinto inferior, mas eu não faço nada com relação a isso, né, fico parada. Então, são pessoas que ficam passivas diante dos problemas, né, da vida. Você deve se tornar uma pessoa ativa. Você deve dar um passo com relação a essas áreas. Então, você citou algumas áreas da sua vida, né, que você se sente inferior. Então, por exemplo, na área financeira, você às vezes está endividado. Então, você dá um passo de atividade com relação a isso para melhorar a sua vida financeira. O que é que você pode fazer? Eu posso tentar economizar mais, ver
em que pontos, né, da minha rotina semanal eu estou gastando mais com coisas desnecessárias, né? Então você vê isso e começa a economizar nessas coisas. Você começa a pesquisar, por exemplo, às vezes um emprego que te paga mais. Você começa a olhar o seu currículo e a melhorar ele. Às vezes fazer algum curso gratuito. Ou se você ainda tem algum dinheiro, você pode comprar um livro sobre isso e começar a ler, né? Pedir ajuda de alguém com relação a isso. Ah, eu me sinto inferior na vida familiar porque eu sou solteiro, já tenho tal idade, não casei ainda. Então você quer casar? Quero. Então dá um passo ativo em relação a isso. Vê, começa a perceber quais são os problemas, né, os aspectos da tua personalidade, da tua pessoa que talvez está te impedindo de conseguir um relacionamento, né, um bom relacionamento. Às vezes você precisa se cuidar melhor, né, você precisa vestir alguma roupa melhor, você precisa sair mais, socializar mais, diminuir a régua, né? Porque tem pessoas que querem encontrar a pessoa perfeita. Eu quero, coloca todos os requisitos ali e quer encontrar essa pessoa. Ah, vai chegar em 100 anos aí não vai encontrar, né? Então, fazer essas coisas, né? Essa atividade em direção ao que você quer. Ah, eu quero ser mais inteligente, né? Me sinto inferior nessa área. O que é que você está fazendo em relação a isso? Ah, não estou fazendo nada, estou vendo vídeos aqui do TikTok, do Instagram, passo o dia vendo isso. Aí chega alguém, você vai conversar com uma pessoa, um literato, um intelectual, começa a citar coisas que você não conhece, você se sente inferior. Tá, mas você está fazendo o quê? Está lendo algum livro? Não. Está buscando aprender em algum curso, alguma coisa? Não. Está parado, não faz nada. Então começa a fazer isso. Compra um livro, né? Tá? Compra A Vida Intelectual do Padre Serpilanges, que é um guia de como você desenvolver este âmbito intelectual da sua vida. Começa a ler este livro, começa a ler literatura clássica, começa a fazer algum curso, ler filosofia, ler a Bíblia, começa a ler, começa a estudar, tá? E mais? E assim você faz com todas as áreas da sua vida que você se sente inferior. Ah, eu me sinto inferior no meu corpo, né? Ah, eu sou muito gordo, sou muito magro, eu quero ter um corpo melhor, mais funcional, ou até mais esteticamente bonito. Então você precisa dar um passo com relação a isso, né? O que é que você faz? Começa a entrar numa arte marcial, numa musculação. Ah, eu não tenho dinheiro para pagar. Tudo bem. Começa a fazer em casa. Calistenia, né? Faz flexões em casa, faz agachamento, faz abdominais, faz uma caminhada, corre. É dar um passo com relação àquilo. O ponto essencial aqui deste passo é você se direcionar para aquilo que você quer. Fazer alguma coisa ativa, né? Ter uma ação para aquilo que você quer, para aquelas áreas que você se sente inferior, ok? Por quê? Porque quando você toma uma atitude com relação àquilo, você deixa de ficar passivo e começa a ser ativo em direção àquilo que você se sente inferior, né, aquilo que você quer melhorar, só esta ação de se direcionar para aquilo já vai diminuir drasticamente o seu sentimento de inferioridade. Pode fazer isso para vocês verem, pode fazer isso. Quando você se direciona para aquilo que você quer e naquela área você se sente inferior, o sentimento de inferioridade diminui drasticamente, ok? Então é isso, tá? Esse passo é esse. É você se direcionar para aquelas coisas, para aquelas áreas da sua vida que você se sente inferior. Dito isto, tem algumas outras coisas que podem ajudar, tá? Uma delas é você compreender
aonde você quer realmente chegar na sua vida como um todo. Não digo objetivos individualizados, né? Eu digo quem você quer ser. Quem você quer ser como pessoa. E para isso você pode escrever, né? É muito útil escrever. Fazer, por exemplo, o exercício do necrológico, né? Que o professor Olavo de Carvalho falava bastante, que é você escrever uma carta imaginando que você tenha morrido e que você realizou-se como ser, né? E daí você vai escrever como se você fosse um amigo seu, escrevendo para outro amigo seu de como foi a sua vida. E daí você escreve quem você quer ser, o que você realizou na sua vida. Então, quando você tem essa visão de quem você quer ser, o que você quer realizar, mesmo diante da morte, você começa a ter clareza dos seus objetivos de vida principais, essenciais. Às vezes você diz, eu quero ser um pai, eu quero ser um bom pai, um bom marido, eu quero realizar, né, ter filhos, às vezes eu quero fazer algum projeto social, esse tipo de coisa. Eu quero ser o melhor da minha profissão que existe aqui no Brasil, até no mundo. Você coloca seus objetivos, mas objetivos alcançáveis, né? Alcançáveis. E daí você tem uma clareza com relação a isso. E daí você não precisa ficar se comparando o tempo todo quando você tem essa clareza, porque você sabe onde é que você quer chegar. E cada um tem o seu caminho. Cada um tem o seu caminho. Então, compreendendo isso, também vai diminuir o sentimento de inferioridade. Outra coisa, você ter consciência de que não necessariamente porque uma pessoa é mais rica ou é mais inteligente do que você, ela necessariamente é mais feliz do que você. Cada pessoa tem seus problemas. Cada pessoa tem suas questões, né, que lidam todos os dias com elas. As pessoas têm problemas emocionais, têm vícios, têm defeitos, têm sofrimentos que, por vezes, não deixam aparecer, né? Com as redes sociais, nós achamos que a vida dos outros é totalmente perfeita, né? As pessoas postam lá, seguindo seus hábitos direitinho, com sua família feliz, comendo do bom e do melhor, viajando, tá tudo bem. Mas na realidade é que tem problemas. Tem problemas emocionais, tem problemas de saúde, né? Tem sofrimentos que não aparecem ali. Então você deve ter consciência disso. Às vezes alguém é muito rico, mas está sofrendo terrivelmente emocionalmente. Está tomando remédios para isso, está passando em psiquiatra, psicólogos. Cada pessoa tem seus sofrimentos. Às vezes a pessoa está em um luto ali, está passando um luto. Então, cada pessoa tem seu sofrimento, tem seus problemas já. E você deve ter consciência disso. Que ninguém está vivendo uma vida plenamente perfeita. Ok? E uma outra coisa e uma das principais que você deve fazer é ter uma vida, tentar ter uma vida plena em todas as áreas da sua vida, né? Começando da principal, que seria a sua vida interior, a sua vida espiritual, com relação a Deus, tá? Você tentar ter uma vida de oração, de confissão para Deus do que você sente, dos seus pecados, dos seus desejos, confessar tudo, né, em detalhes para Deus, em oração, talvez uma leitura da Bíblia, e na sua igreja, aí você tem que tentar ter uma vida social boa, né, conversar regularmente com as pessoas que te querem bem, seus amigos, seus familiares, tentar ter uma vida em paz com eles, uma vida social boa, e assim ir melhorando, né? Exercício físico, tentar dormir bem, todas essas coisas, quando você, por exemplo, não dorme bem, né, por muito tempo, você fica mais estressado, você fica mais amargo, né, mais rancoroso, mais ansioso, e isso acaba permitindo que você se compare
mais com as outras pessoas e se sente inferior, né? Então, tudo isso te ajuda a sair do complexo de inferioridade, ok? Então, era esse tema que eu queria trazer para vocês, espero que tenha ajudado vocês, né, com isso. Às vezes você pode não ter o complexo de inferioridade, não estar no complexo de inferioridade, mas você tem sentimentos regulares, né, de inferioridade, e esse vídeo também pode te ajudar, ok? Se você gostou, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com outras pessoas que talvez possa ter esse problema, ok? E se você quiser ser atendido por mim, tá? É só entrar em contato aí no meu Instagram, que tá no meu canal, o link. Daí você pode falar diretamente comigo. Eu vou deixar aqui na descrição também um link do meu Instagram. Pode me seguir lá e falar diretamente comigo que a gente conversa e ajusta alguma coisa, ok? Então, obrigado a todos e até o próximo vídeo.